E aí só sobre, já que você falou sobre isso, sobre a questão da camisa, viu, Gento? Eu acho que foi assim, e aí não é pela provocação ao Cruzeiro, até porque... Mas foi uma provocação, não é pela provocação, foi uma provocação ao Cruzeiro. Mas eu acho que isso aí pra mim é extremamente aceitável, tá? Eu é falei que quando o Gabigol chegou no Cruzeiro e provocou o Atlético, eu vim aqui e falei, pra mim futebol tá certo, tem que ter esse tipo de coisa. Então pra mim isso aí, e aí o clube utilizar do marketing pra isso, como utilizou, dos torcedores poderem ir lá e votar, para poder escolher a camisa e ter a provocação, que é óbvio que é uma provocação. Luiz, a provocação é válida desde que na hora que tenha uma controvérsia, os dodóis da imprensa, e o recado é para a imprensa, os dodóis da imprensa não comprem a briga só de um lado, tá? Porque o torcedor ficar puto com a provocação é normal, do outro lado ficar puto com a provocação é normal, eu acho super normal usar 92, mas na hora de meter um gol e meter a cocota lá, que não vá falar que você incentivar a violência. Mas eu concordo. Entendeu? Não, mas isso acontece desde que o mundo é mundo. Não, mas assim, é quando você assume um lado e eu assumo o meu lado, que eu acho que a provocação, quando ela não parte pra violência, ou pro desrespeito, quando eu diz respeito ao torcedor adversário, cara, a provocação pra mim, ela e desrespeito que eu digo, o xingamento, viu, gente, alguma coisa do tipo. Pra mim isso aí é extremamente válido, cara. E aí eu sempre assumi isso. Eu vou te dar um exemplo. No meu lado torcedor, atleticano, quando foi Machado, né, que fez a provocação Sim. lá, jogando milho no estádio. O lado torcedor, puto. Mas a provocação é do jogo, cara. A provocação é do jogo. A gente bate aqui na tecla sempre assim, não, vamos lá, o futebol da década de 90 era excelente, as provocações que tinham, era divertido, isso tinha que voltar. Aí quando acontece hoje, e aí o Genta tá certo, um monte de dodói fica puto. Ama falar da década de 90. Mas quando algum jogador chega e tenta trazer isso de novo, ficam putos. Sim. Então, assim, eu já falei, eu acho a provocação extremamente válida. O que o jogador tem que entender é, quando ele provoca, e antigamente os caras faziam, era ele chegar lá e fazer acontecer o negócio. Entendeu? É o seguinte, eu concordo com tudo que você está falando. E a gente domingo tem uma chance disso acontecer grande. De ter uma provocação no clássico. Aí na segunda a gente vem cá e fala o que acontece quando, dependendo do lado que a provocação vem, parece que a dor é maior. Dependendo do lado que a provocação vem, parece que a dor é um pouquinho maior. Um lado tem que aceitar, o outro tem que ficar meio puto, mas diferente. Mas você tá falando isso da imprensa, dos coleguinhas. O programa nosso aqui... Não, o nosso não. Programa, a gente nunca, mas os coleguinhas, tem coleguinha que sente pra caramba, sabe? Eu concordo com você. Provocação, acho mais do que natural. E infelizmente ainda temos fatos de torcedores. Aí na época do Kleber lá, que ele imitou, ele teve começando a dar segurança, que tinha torcedor falando que ia matar ele. O Lianco agora teve também, a família dele agora, a esposa dele recebendo ameaça. Imbecilidade, né? É uma imbecilidade do torcedor fazer isso. Porque ninguém tá nem aí, viu, irmão? Eles lá dentro, ó, estão nem aí, você vê. Teve a treta Dudu com o Lianco, já estão lá no mesmo clube. Então vocês larguem de ser bestas, de ficar aí querendo brigar, matar, fazer acontecer, que, ó, de novo, jogador, ó, acabou ali, acabou. O jogo acabou, pronto, e vão pro próximo. E né? só sobre essa questão da apresentação do Dudu ainda, sobre... ele foi questionado, tá? Ele foi questionado. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Gento tá certo, chegou com muita festa, né? Uma aceitação muito grande por parte da torcida e tudo mais. Porque houve ali sim um movimento de muito boa vontade da torcida do Cruzeiro em ter o atleta, em trazer ganho técnico para o time. Cara, mas assim, ele foi questionado na coletiva dele. É ele que optou por não responder, mas ele foi questionado por tudo. Ele foi questionado sobre o acerto que não aconteceu, o Cruzeiro ter anunciado, o que deu errado, ele optou por não responder, sobre a saída do Palmeiras, por que tem, onde nasceu o problema com a Leila, qual é o problema com a Leila e qual era o problema com o Abel, por que ele não estava jogando, se ele estava em condições, se ele estava treinando, por que ele não estava jogando. Isso tudo foi questionado. Só que ele optou por não responder, ele optou por deixar, não, isso é passado, acabou, eu quero pensar daqui para frente. E tudo bem ele fazer isso. Ele provavelmente foi assessorado para fazer isso. E eu acredito que ele vai ser de novo assessorado para fazer isso. Ele até vai ser questionado, mas vai optar por não responder. E acontece. Eu acho que é do jogo. Seria muito melhor para ele que, depois de tudo que saiu, né, que tudo que foi apurado, que saiu na imprensa, que foi noticiado, desde do pedido de demissão do Leonardo Jardim, até depois a entrevista na zona mista, o afastamento, a reintegração, a questão da conversa com o Pedro para definir essa questão de multa. Depois de tudo isso que veio a público, seria muito legal que ele trouxesse a versão dele.
Pra gente poder colocar na balança ali e falar assim, ó, peraí, isso aqui tá casando, não, isso aqui não tá casando tanto, vamos ver o que que é. Só que ele também pode optar por não, mas o que vai ficar pra posteridade é a versão daquilo que a gente apurou e que outras pessoas apuraram que foi colocado em público. É isso, né? De novo, o Popó, ele vai ter oportunidade. E aí você tá certo. Talvez os assessores do Dudu vão falar, ó, fala igual você falou, tá passado, não entra olhar pra em... frente. Mas acho que o questionamento ele tem que acontecer, ele tem que acontecer. Isso aí, hoje faz parte do Dudu as duas saídas conturbadas que ele teve dos seus 2 últimos clubes. Isso aí, cara, ele pode querer tentar, a assessoria pode tentar querer apagar isso, mas não vai apagar. A história é recente do cara, pô. Nós estamos falando de menos de 6 meses do que aconteceu em 2 vezes. Na verdade, se a gente pegar um ano, são 3, né? Porque tem primeiro aquela na janela de meio do ano em 2024, quando o Cruzeiro chega a anunciar, né, o Dudu, e aí tem todo aquele imbróglio com a organizada, com a saída do Palmeiras, e ele continua. E depois a saída do Palmeiras, aí ali o clima piora de vez para ele no Clube Paulista, e agora a saída do Palmeiras. Eu acho